O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que narra a história do Brasil, diz que estava na programação a utilização da contribuição dos africanos no Brasil, mas não na condição de escravos. A ideia era que eles viessem para colaborar no nosso país, assim como vieram italianos, alemães, japoneses. Não veio tanta gente de outros países para colaborar conosco? Em várias etapas da nossa história. No sul do país, por exemplo, tem muita contribuição de alemães, de poloneses. Nós temos muitos italianos em São Paulo, japoneses. A ideia era que esse pessoal da África viesse nas mesmas condições, mas corrompendo o planejamento, os portugueses os escravizam. Mas o que você pergunta também é se houve algo de positivo na vinda dos africanos. O que você acha? Olha só. Eu vou lhe dar duas coisas que são excepcionais da presença deles aqui. A primeira da consequência da presença deles é que você vai ter características muito interessantes que vão ser trazidas para o planeta, para o país. A primeira é a presença dos portugueses. Os portugueses, eles eram cristãos. Só que eles trouxeram para cá uma visão de cristianismo muito diferente da Europa. O cristianismo aqui no Brasil é extremamente amoroso. Se você pegar aqui no Brasil qual é o conceito ou o sinônimo de cristianismo, as pessoas vão dizer que o sinônimo de cristianismo é amor. Então, amor ao próximo, perdoar as pessoas, isso é cristianismo. Na Europa não é essa visão que se tem. Aqui houve um entendimento até mais claro do que era o cristianismo. O nosso cristianismo no Brasil é muito doce, é muito voltado para socorrer as pessoas. Se não é cristão, quem é cristão tem que fazer o bem. Então, essa leitura não é a mesma na Europa. Na Europa, o cristianismo é uma doutrina muito rígida, de muitas exigências, muito tradicional, muito conservadora. Essa é a leitura de cristianismo lá. Aqui a leitura é outra. Então, nós tivemos, pelos portugueses, um cristianismo. Pelo lado dos africanos, nós não tivemos o cristianismo, mas a raiz, a essência da revelação que foi oferecida aos africanos estava toda calçada na mediunidade. Pode perceber que eles têm muita relação com a mediunidade dentro da África. Agora você pega os portugueses, que são cristãos, e junta com os africanos que têm mediunidade e funde os dois. Quando você funde cristianismo com mediunidade, dá o quê? Dá a base para o espiritismo. Então, eles vieram permitir com que o espiritismo se espalhasse de maneira tão rápida aqui. Os brasileiros podem não ser espíritas, mas eles sabem que os espíritos se manifestam, eles sabem que tem comunicação. Da onde veio isso? Da presença do espírito africano dentro da nossa cultura, que nos trouxe a informação de que existe conexão com o mundo espiritual. Eu estive uma época visitando o Líbano, e eu conversava com o pessoal lá sobre mediunidade, reencarnação. Eles me olhavam e diziam, nunca ouvi falar disso, não. Eles não sabem disso, eles nunca ouviram. A informação lá não chegou desse jeito. E no Brasil a gente teve isso. Então, uma das grandes contribuições dos africanos no Brasil foi permitir com que essa percepção de que a mediunidade é da lei se espalhasse pelo nosso país como um todo. Então, a mediunidade é uma coisa muito próxima de todos nós por essa contribuição. Isso é a primeira. E a segunda foi a miscigenação racial que aconteceu. Nós poderíamos ter sido colonizados por outros povos, mas a gente foi colonizado exatamente com os portugueses. E o que houve com relação aos portugueses? Quando os outros povos migravam, eles traziam toda a família junto. Os portugueses não migravam, migravam só os homens. Se você perceber, a migração não era familiar. Os homens saíam de Portugal e vinham tentar a vida no Brasil. Ou seja, quando John saiu da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, John levou Mary com ele. Mas quando Joaquim saiu de Portugal para vir para o Brasil, ele não trouxe a Maria. Eu preciso ser mais claro sobre o que foi que aconteceu por ele ter vindo sozinho. Como os homens vieram sós, houve uma miscigenação racial no Brasil muito intensa.
E isso foi muito importante para que nós fôssemos como nós somos tudo misturado. Por quê? Porque a miscigenação foi muito forte. Nos Estados Unidos isso não aconteceu, porque a família vinha inteira, então eles não mesclavam com facilidade. Havia dificuldade de você pegar uma família de pele branca e ter um casamento com um africano. No Brasil, isso aí, desde o princípio, isso começou desse jeito. E aí, nós criamos uma nação com múltiplas cores, que diminuiu essa distância entre a questão dos que são estrangeiros dos que não são. Se você for aqui na América, aqui do lado, Peru, Bolívia, também não misturou, tá? Você tem o pessoal que é indígena, tá lá, e os chamados crioulos, que são os que não misturaram. Você tem claramente duas raças, eles não misturam. E no Brasil é isso que a gente bem conhece, essa mescla maravilhosa que faz com que nós sejamos muito mais plurais e muito mais fácil de recebermos a todas as pessoas no nosso país. Resultado, 2 pontos positivos. Uma base extraordinária para o advento do espiritismo e, segundo, a miscigenação racial, a base para a pátria do evangelho.